Boa noite a todos. Peço que possam se acomodar, tá, queridos, para podermos iniciar o culto desta noite. Saudamos aqueles que aqui estão presentes, com a doce paz do Senhor Jesus, tá, amados? Sintam-se na presença do Senhor neste momento. Convido, assim, o diácono Cássio para fazer uma oração iniciando o culto desta noite, tá, amado? Amém. Convido assim a todos a ficar de pé, tá, irmãos, para podermos fazer a leitura do livro sagrado, tá, queridos? Salmo de número 115, tá, amados? Todos acharam? Amém, né? Será feita assim uma leitura alternada, tá, queridos? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequeno como grandes. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio, todos. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Oremos mais uma vez. Soberano Pai, queremos te louvar, te exaltar e bendizer o teu santo nome, ó Deus, pelo que o Senhor tem sido para cada um de nós, Pai. Tem compaixão, tem misericórdia. Visita os nossos corações neste momento, ó Deus, e afasta de nós toda a impureza, Senhor Deus. Toca com a tua mão santa em nosso coração, transformando as nossas vidas em vidas sãs e adoráveis a Ti, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, Pai. Te suplicamos que o Senhor possa abençoar cada família aí representada, Pai. Visite também os enfermos da Tua casa, Pai. Te suplicamos pela família do Euler, te suplicamos por outras famílias que não vêm assim ao nosso conhecimento, ó Deus, que o Senhor possa fazer maravilhas em nosso meio. Abençoe a Suzana, abençoe o Eli, eles estão também precisando de Ti neste momento, Pai, e eu te peço que o Senhor
tenha misericórdia e compaixão. Abençoe o teu povo, ó Deus. É a minha petição neste momento, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Convido assim os amados do louvor, tá? Para tomar as suas posições. Agradeço assim a presença de todas as famílias que se fazem presente nesta noite, tá, amados? Queremos dizer que você sempre será bem-vindo em nosso meio. Agradecemos assim a presença de cada um de vocês, tá, amados? Passo assim a palavra ao nosso grupo de louvor, tá, queridos? Boa noite, irmãos. Vamos entoar o cântico de número 282, A Grande Comissão. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pegai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom. Tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, cantar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos neste dia de intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus. Cheio de amor, vem revelar o favor, a compaixão de Deus e dar-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Hino de número 289, quem irá? Eis os milhões em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando, que
Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, unis as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Oh Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Eu convido a igreja que fique de pé, os que puderem, para entoarmos cânticos espirituais ao nosso Deus. O primeiro deles, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos
ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, Pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana. Hosana, nosso Rei. Mais uma vez, Hosana. Hosana, 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 nosso Rei. Amém. Vamos cantar mais um cântico, Vivo em Nós. Teu grande amor todos vão
Amém. Vamos cantar mais um cântico ao cheiro das águas. Nosso último cântico da noite, já em preparação para nosso momento de edificação, a palavra de Deus. Esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado
Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela esperança que se renova a cada dia, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração como aroma suave, Pai, e que possamos, Pai, receber mais do teu amor e da tua graça, que possamos ouvir da tua palavra, Senhor, através do ministro dessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada família que está aqui presente nesta noite, que possamos prestar o melhor culto de adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queremos lembrar, assim, os amados irmãos, com respeito à nossa escola dominical, tá, querido? Domingo agora será realizada após essa pandemia, né? É a primeira escola dominical unificada, tá, queridos? Nós estaremos todos juntos aqui, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, né? E convido a todos que se façam presente, domingo agora, a partir das 9 horas, tá, queridos? Não vão esquecer, tá, amados? Passo assim a palavra ao nosso pastor, que irá dar alguns avisos e dar continuidade do culto, tá, queridos? Meu saúdo a todos, na graciosa paz do Senhor. Queridos, vamos fazer mais uma oração. Nós temos lá da igreja Manaim, a esposa do presbítero Josué, está hospitalizada com câncer no pulmão, aliás, no intestino, muito sério, e ela fez uma cirurgia, está nas mãos de Deus, porque é muito complicada a situação. E também a nossa irmã Suzana também está hospitalizada, precisando talvez fazer uma cirurgia. E nós vamos orar por essas duas irmãs queridas. Eu gostaria nos seus lares também, vocês não se esquecessem também de fazer esta oração. E outros irmãos que podem também estar enfermos, que nós não temos conhecimento. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, nós estamos neste momento colocando diante do Senhor todos os irmãos e irmãs que porventura estejam enfermos, mas sobretudo lembramos aqui a nossa irmã Suzana, que está hospitalizada, precisando de uma cirurgia, que a Tua mão esteja com ela, Senhor Deus, abençoando os médicos, as enfermeiras que irão cuidar da Tua filha, que seja bem sucedido e que logo tenhamos a Tua filha aqui conosco, gozando plena saúde. Também te pedimos, pela Ellen, Pai, lá da igreja Manaim, esposa do presbítero Josué, que a situação dela é tão complicada, só o Senhor pode resolver aquela situação. Porém, colocamos a tua filha também nas tuas mãos, abençoando também o presbítero Josué, que está lá com ela, passando esses momentos tão difíceis. Pedimos com gratidão que abençoe também o Euler também, que está se recuperando, e todos os demais irmãos que estão enfermos, que nós não temos conhecimento. Pedimos estas bênçãos não por méritos, não porque sejamos dignos, mas é no nome daquele que é Senhor, Todo-Poderoso, que todas as coisas é possível. É no nome dele que oramos. Amém. Magal já sumiu. Obrigado, Magal, pela direção. E que bom, amado, estarmos aqui na casa do Senhor para adorá-lo. E hoje é o dia do Senhor, não é? Nós escolhemos o lugar certo para vir. Eu creio que muitos irmãos também não vieram porque pensam que ainda está restrito. O conselho aumentou um número maior de irmãos que podem fazer inscrição. Eu estou orando para brevemente terminar essa situação, quando antes a gente fazia questão que os irmãos chegassem à casa do Senhor, agora estamos restringindo, né? Mas é um período apenas. Creio que breve essa coisa vai passar. Que bom ver a todos vocês, e principalmente nesse culto, né? Eu creio que a maioria já deixou a sua oferta do quilo do amor, quilos do amor lá embaixo, para ajudar irmãos que precisam, e também o gasofilácio está ali na frente. Ele não fica aqui na frente, aqui, porque para evitar aglomeração. Então, ao chegar, você pode colocar a sua oferta missionária. E agora na saída, eu, por exemplo, eu esqueci de colocar na chegada, mas na saída eu teria que colocar a oferta missionária. Se você
fez isso também, me acompanha, para juntos a gente ter o suficiente. Os nossos compromissos são grandes, né? Os nossos desafios são grandes, mas o nosso Deus é muito maior do que as nossas dificuldades. Amém, amados? Se amém com máscara fica tão abafado, né? Mas nós vamos abrir a palavra de Deus, amados, aqui no livro de Mateus, capítulo 28. Eu ainda não estou bem adaptado aqui com esse microfone, está muito na minha testa, porque ele não pode ficar mais atrás por causa dessa barreira, mas eu creio que dá para resolver essa situação, creio que os irmãos estão ouvindo bem. Mateus, capítulo 28. Do verso 16 em diante. Mateus 28, 16 em diante. E que Deus venha falar ao nosso coração através desta palavra, para nos edificar e nos fortalecer na fé. Jesus aparece aos discípulos na Galileia e seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, a nossa gratidão por esta leitura bíblica, fala comigo especialmente, com os irmãos, de maneira geral, que venhamos ser ricamente e profundamente abençoados neste culto que denominamos missionário, porque é um trabalho de todos nós, é da igreja. Portanto, edifica o teu povo aqui presente, com a presença gloriosa do teu divino Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto são as últimas palavras de Cristo aqui na terra. É como uma despedida. É diferente daquela despedida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando chamou todos os presbíteros de Éfeso e se despediu daqueles irmãos, e a despedida de Paulo era: eu vou sair, vou para Jerusalém, não sabemos o que ali me acontecerá, porém que me esperam cadeias e tribulações. E depois ele disse: vocês nunca mais me verão mais. É como se tivesse uma despedida apenas de ida e nunca mais. A palavra de Jesus é diferente. É uma palavra de despedida, mas em outros textos ele disse que voltaria. Então devemos estar atentos, fazendo a obra e esperando, porque ele prometeu que voltaria e vai voltar. E devemos estar com muita expectativa, esperando gloriosamente a vinda do Senhor. E essa palavra que ele falou aos seus discípulos foi uma palavra após a sua ressurreição. E a despedida ele passou durante 40 dias, aparecendo a várias pessoas em vários lugares. E esta é uma das últimas palavras em que ele depois foi assunto ao céu. Mas, queridos, tem se publicado em revistas sobre as grandes religiões.
E a pergunta que se faz muito é, eles identificam as maiores como o islamismo, o confucionismo, o budismo, e tantas outras, inclui também o cristianismo. E a pergunta que se faz muitas vezes é: qual a diferença do cristianismo para as 3 demais grandes religiões? Que eu gostaria de falar um pouquinho só, quem são. E a gente talvez vai saber a diferença do cristianismo. Primeiro, que eu quero falar aqui um pouco é sobre quando Maomé, da Arábia, né, que todos nós conhecemos, Maomé da Arábia morreu no ano 632 depois de Cristo. Os seus discípulos sepultaram Maomé e divulgaram as suas doutrinas corajosamente, cheios de entusiasmo em muitas nações, nascendo daí o islamismo, que tem crescido muito nos nossos tempos. A segunda, quando Gotama, da Índia, que nós também sabemos da história, faleceu no ano 488 a.C., quando seus discípulos sepultaram ele, chamado de Buda, a encarnação de sabedoria que eles chamavam. Após o sepultamento, eles saíram divulgando os ensinamentos de Buda, espalhando nas grandes nações, se tornou conhecido quase que no mundo todo. Eles chamaram Buda a encarnação da inteligência. O terceiro personagem de outra grande religião é o confucionismo, da Índia, da China, aliás, da China. O Gotama Buda foi na Índia que tudo começou. Confúcio na China, que morreu no ano 478 a.C. Os seus discípulos também divulgaram essa sua religião e os seus princípios doutrinários com muito entusiasmo. Vem agora a quarta, que é o cristianismo. O cristianismo não devemos confundir com as igrejas evangélicas apenas. Quando fala de cristianismo, é incluído também o catolicismo. Por isso, eles consideram uma das grandes religiões do mundo. E é interessante, quando Jesus de Nazaré morreu, seus seguidores, em desespero, esconderam-se com medo dos que mataram o seu mestre. A grande diferença a gente nota nos próprios discípulos dos outros que divulgaram. Os discípulos de Jesus se trancaram com medo. Qual a diferença, então, dessas 3 grandes religiões para o cristianismo? É que o cristianismo é a única dessas 4 religiões que tem ressurreição. Os demais se ufanam, se orgulham de os seus profetas terem existido, porque aqui estão seus túmulos, os seus restos mortais estão aqui. E a diferença do cristianismo é que é o único que tem um túmulo vazio, porque ele ressuscitou. Ele não está ali. E também a diferença é que se o cristianismo de Jesus dependesse dos seus discípulos, teria acabado, se não tivesse tido ressurreição. Se dependesse dos discípulos, o cristianismo teria murchado ali mesmo, porque eles ficaram apavorados e com medo sem a presença do seu mestre. Então o cristianismo, a grande diferença é que o cristianismo, para nós dos evangélicos, não é uma religião. O cristianismo para nós é Jesus ressuscitado. Ele é tudo para nós. E ele, por isso, é a diferença do cristianismo para as demais religiões. O cristianismo é Jesus, vivo, ressuscitado. Portanto, queridos,
Alguém disse que o coração da obra de Cristo é a grande comissão, que nós acabamos de ler. E o coração da grande comissão é Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia. O budismo não tem isso. O islamismo não tem. O maometismo não tem. Somente o cristianismo tem ressurreição. Isso é o que nos fortalece, é de sabermos que o cristianismo não depende de homens. O cristianismo depende única e exclusivamente daquele que ressuscitou e está vivo à frente da sua igreja. Você crê nisso? A diferença é esta, amados, de Cristo para os demais. Cristo, que esteve morto, mas agora está vivo. As outras religiões, aquele que esteve vivo, mas agora está morto, estão mortos. Aqueles que estiveram vivos, mas agora estão mortos. Jesus Cristo, aquele que esteve morto, mas agora está vivo. É a grande diferença. Portanto, eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos sobre esse assunto, sobretudo sobre a comissão. Vamos já voltar para a grande comissão. E quando Jesus morreu, ele passou 40 dias aqui no planeta Terra para testemunhar, aparecendo a várias pessoas, que era ele mesmo, e que o seu túmulo estava vazio, e que ele estava durante 40 dias aparecendo a várias pessoas, como a Bíblia registra lá em 1 Coríntios 15, não precisa os irmãos irem para lá. Jesus apareceu às mulheres, depois ele apareceu a 2 discípulos nos caminhos de Emaús, depois ele apareceu a Cefas, depois apareceu aos 12, depois apareceu aos 11 sem Tomé, depois apareceu a Paulo, o apóstolo, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só. E o texto que nós acabamos de ler é um texto que se cumpre aquilo que ele havia já orientado os seus discípulos antes mesmo de sua morte. Ele já havia dito, lá em Mateus 26, 32, não precisa, se os irmãos só quiserem rapidinho, 26, 32, ele ainda não havia sido crucificado, ele ainda não tinha estado morto. 26, Mateus 26, verso 32. Apenas o verso 32. Mas Jesus depois disse: mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. Virando um pouquinho aqui, amados, para o 28, volte por favor a sua Bíblia. No versículo 7, quando ele aparece ressuscitado para as mulheres, ele manda um recado aos seus discípulos, lembrando a eles que nós às vezes esquecemos tão fácil daquilo que Jesus nos mandou fazer. Versículo 7, Mateus 28, 7. E depois, falando das mulheres, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai diante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele, ali o vereis, é como vos digo. Os discípulos estavam em Jerusalém, na Judeia, e agora ele tinha seu último encontro, que era para passar as suas últimas mensagens, as suas últimas orientações, antes da sua subida aos céus, para enviar o Espírito Santo para assumir o seu lugar.
E no versículo 28, 16 e 17, os discípulos fizeram essa longa viagem, saindo da Judéia, isso para se cumprir o que Jesus já havia dito antes. E eles tiveram que viajar vários quilômetros até Galileia, porque era ali que tinha que acontecer a grande comissão. E eles então fizeram essa longa viagem. E no versículo 16 e 17, que nós já lemos, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os estudiosos, quando leem esse texto, vários comentadores bíblicos, eles acreditam até que foi este momento que mais de 500 pessoas viram Jesus lá no monte. E a gente pergunta por que ele fez questão de ficar no monte. Se ele tivesse a pena de falar aos 11, não precisaria subir ao monte. Logo, eles acreditam que foi este momento que Jesus falou para mais de 500 pessoas. Razão de muitos que estavam ali duvidaram. Logo, não eram os discípulos que estavam duvidando. Eram outras pessoas, e muitos perguntam, Jesus não declara que monte era esse? Para o monte que lhes designara. Muitos estudiosos acreditam que este monte foi o monte da transfiguração, quando antes ele foi transfigurado, vendo Moisés e Elias, e agora nesse mesmo monte, ele fez questão de falar para mais de 500. Então a maioria acredita que foi este momento. E é nesse texto, queridos e amados irmãos, que lá em 1 Coríntios 15, 6, não precisam vocês irem lá, porque vocês já conhecem, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, quer dizer, até o tempo em que o Mateus escreveu esse texto, porém alguns já dormem, alguns já tinham falecido. Este é um momento muito especial, porque esse texto chamado de Grande Comissão, nada é mais do que as suas últimas instruções, as suas últimas palavras, é o encerramento, é a conclusão do livro de Mateus, que ele passou para essa multidão que estava lá, para que não houvesse dúvida a respeito da sua gloriosa ressurreição. A ressurreição para mim, para muitos, amados, eu creio que para vocês, é o maior milagre do cristianismo. Porque nenhuma igreja, nenhuma dessas religiões sofreram tanta perseguição quanto Jesus. Então, olhando aqui agora para a grande comissão, eu gostaria de analisar um pouquinho com vocês, tirando lições para a nossa vida, o que ele quis dizer, o que ele quis transmitir para a igreja, para nós. E a primeira coisa que nós devemos observar, amados, a honra por Deus conferida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu imagino ali no berço, quando ele nasceu, aquela criancinha recém-nascida que a gente sempre lembra no Natal. Jamais imaginariam que sobre aquela criança estava designado por Deus tanto poder. Aquela criança que ainda não havia pronunciado sequer uma palavra, papai, mamãe, nada, já causava terror aos imperadores, aos reis. Tanto é que Herodes o Grande, aquela criancinha ainda recém-nascida, já procurava matar.
porque Deus tinha um plano na vida daquela criança. E agora nós vemos aqui a razão que devemos a honra conferida por Deus ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declara no versículo 18. Olha o verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não era um qualquer. E eu sei que tinha momentos que ele agia com autoridade divina, porque era Deus. E tinha momentos que ele parecia tão humilde, tão simples como um de nós. Mas ele tinha toda a autoridade. E Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, confere e combina com as palavras de Jesus, porque agora é o próprio Espírito que, usando Paulo, diz a mesma coisa lá em Filipenses 2, 9 e 10. Isso aí, se vocês puderem abrir a Bíblia e depois marcar para voltar para Mateus, eu gostaria de ler juntos, porque é um texto que me inspira muito, é um texto que me emociona muito, de ver a grandeza, a realeza, a divindade, o poder de Jesus. Não só pelo que ele disse, toda a autoridade, mas o próprio Espírito testemunha, dizendo... Vocês já encontraram Filipenses 2, 9 e 10, amém? Vamos ler juntos, amados. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amado, esse texto me deixa tão animado, de que o Jesus não só que ressuscitou, mas Ele mesmo, sobre Ele Deus delegou toda a autoridade e todo o poder, só no céu e na terra. Eu não sei se você se emociona, assim como eu me emociono quando leio um texto como esse. A autoridade que Deus delegou a ele, que nenhuma religião podia substituir a autoridade dele. Que nenhum homem podia substituí-lo. Que nenhum sacrifício podia superar a autoridade, como está lá em Atos 4,12, a autoridade para salvar pecadores. Ninguém tinha essa autoridade, lá em Atos 4,12. Eu sei que os irmãos conhecem esse texto de cor, pode até ler comigo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus recebeu de Deus autoridade para perdoar pecadores e salvar pecadores. E eu espero que todos nós que estamos aqui não estamos salvos por causa da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem por causa de Simonton, e nem de Aloysio, nem de Pastor Heleno, e nem de ninguém, mas somente Jesus. E somente Ele deve ser glorificado, porque a nossa salvação dependeu única e exclusivamente dEle. Mas podemos ler esse texto de novo. Eu vou ler outra vez. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus. Não somente autoridade para salvar pecadores, mas Ele também, amado, tinha autoridade sobre demônios. Vocês lembram aquele momento que ele viajou lá para Gadara, aquela legião de demônios poderosos, anjos poderosos, uma legião que vivia nos sepulcros, nenhuma cadeia podia prendê-los, arrebentava todos os grilhões e correntes, atormentando todos que passavam por ali.
E lá em Mateus 8, 29, quando registra isso aí, quando aquela legião viu Jesus, ele sabia os demônios sabiam quem ele era. Eles estiveram lá na eternidade junto com ele, mas lamentavelmente desobedeceram a Deus e foram expulsos. E quando eles viram aquele que é Deus, que pode todas as coisas, eles clamaram assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Depois Jesus autorizou e eles saíram e foram lançados naqueles porcos, porque Jesus também tinha autoridade sobre demônios. Ele tinha também autoridade sobre a natureza. Quando ele disse no céu e na terra, quando ele estava fazendo aquela travessia no mar, em que a tempestade, as ondas, apavorou os discípulos, porque o barco estava para afundar, e Jesus dormia tranquilamente na popa. Eles acordaram, e Jesus: não te importa que pereçamos? E Jesus levantou e falou ao mar: acalma, mar, e veio bonança. Acalma, vento, e veio bonança. Porque ele tinha controle sobre todas as coisas da natureza. Por isso ele disse: todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando veio a bonança, os próprios discípulos ficaram apavorados, disseram: quem é este? Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É aquilo que ele disse: toda autoridade me foi dada por Deus. Ele também, amados, tinha autoridade para curas. Por isso devemos orar por essa pandemia que está aí, porque se ele quiser não estar lá de dentro, acaba tudo, volta tudo ao normal, porque ele é todo poderoso sobre todas as coisas. Eu estive analisando um texto aqui no culto de oração com os irmãos, o Lucas 5:12. É um dos grandes milagres que nos empolga, que nos emociona, mas para ele não, porque ele pode todas as coisas. Para Deus, ressuscitar um Lázaro apodrecendo já há 4 dias e curar uma dor de cabeça, para ele é a mesma coisa, para nós não. Lá em Lucas 5:12, é um dos milagres que chama a atenção dos teólogos, que chama a atenção dos homens, que chama a atenção de todos nós, porque é diferente. Lucas 5:12. Se você deixar marcado e quiser acompanhar a leitura, diz: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem, prostrando-se com o rosto em terra. Aliás, amado, eu vou voltar à leitura. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Verso 13. E ele estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada. Se impressiona, amado, porque quem escreveu esse texto foi um médico. Foi o Dr. Lucas. Esse homem estava coberto de lepra dos pés à cabeça. Talvez já apodrecendo, era um morto-vivo.
talvez já caindo os pedaços. Não tinha mais jeito, caiu com o rosto no chão, talvez para esconder a deformação do seu rosto que a lepra condena. Aquele homem que muitos fugiam porque era leproso, Jesus se aproximou e tocou-lhe. É interessante que esse texto, essa tradução de estendendo a mão, tocou-lhe, é o mesmo texto, é a mesma palavra que diz que Jesus pegou aquelas crianças e abraçou. Alguém pensa até que Jesus teria abraçado esse leproso, porque ele não fazia distinção. Talvez esse homem pensou: eu não tenho mais jeito, eu sou um caso perdido. Para aquele que tem toda a autoridade, querido, não tem caso perdido, aleluia. Tudo é possível para ele. E o que impressiona é isso, que todo mundo olhando, viram as coisas acontecendo a olho nu. A lepra desaparecendo e aquele homem se tornando a pele, as mãos como uma criança. De repente, Jesus não precisou fazer uma longa oração. Foi de repente. Toda a autoridade. Poderíamos lembrar coisas que ele fez, como a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos, alimentou mais de 10.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Como fez isso? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele disse. Ele tinha um poder sobre o poder cósmico do universo, no céu e na terra. Lá em João 1:3, os irmãos conhecem, não precisa ler, diz ele falando, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu me emociono como ele fez o universo do nada, os planetas, Júpiter, o maior planeta do nosso sistema, Saturno e tantos outros milhares de galáxias que existem. Lá em Colossenses 1:16, esse, se vocês puderem ler comigo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Toda a autoridade sobre as coisas. E esse texto, mais uma vez, o Espírito Santo revela através de Paulo a respeito de Jesus. Vamos ler juntos? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi feito por meio dele e para ele. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Em segundo lugar, meus amados, sobre esse texto. Em segundo lugar, o dever que Jesus incumbiu ou responsabilizou a todos nós, seus discípulos. Verso 19. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Alguém pensa, ele deu essa ordem aos apóstolos? Aos discípulos? Os apóstolos eram apóstolos e também discípulos. Nós somos apenas discípulos. E alguém pensa, então, a alma que eu ganhar eu posso batizar? Não. Você pode ganhar uma alma e levar para que ela seja disciplinada e discipulada na igreja, e os pastores farão o batismo. Quando eu comecei o trabalho em Petrópolis, muito jovem ainda, nunca tinha sido sequer diácono e muito menos presbíteros, Deus me usou para ganhar muitas almas ali naquela igreja. Eu trabalho lá em Petrópolis. Eu não batizei nenhum deles, mas convidei pastores para fazer o batismo. Você pode ganhar almas para Jesus. É como se você estivesse também batizando essas pessoas. Os discípulos não deveriam reter para si o seu conhecimento de Cristo, e sim comunicá-lo a outras pessoas. Nós somos receptadores do conhecimento da palavra e somos retransmissores também para outras pessoas. Não deveriam os discípulos supor que a salvação fora revelada exclusivamente ao povo judeu, e sim que deveriam fazê-lo conhecido ao mundo todo. E nunca devemos, amado, nos esquecer que esta palavra está em pleno vigor, é para os nossos dias. Fazer discípulos. Se você puder falar de Jesus para alguém, incentivar alguém, um amigo, um colega, faça isso. É a nossa missão. Moisés discipulou Josué. Elias discipulou Eliseu. Barnabé discipulou Saulo de Tarso. Mais tarde, Paulo discipulou Timóteo. E aí vai. Pode ser cada um de nós ganhar alguém, levar o conhecimento de Cristo para alguém. É por isso que é lá em Romanos 10, 13, 14, 15, é um texto muito conhecido. Eu vou ler, vocês ouçam. Romanos 10, 13 e 14, esse texto envolve a todos nós. E Jesus conta comigo, Jesus conta com você, Jesus conta com todos. Mesmo no meio dessa pandemia, nós não podemos ficar calados. E lá diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por isso Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações. Continua, meus amados, sendo dever obrigatório de todo discípulo de Cristo fazer tudo quanto possível, pessoalmente, cada um pessoalmente, indo, orando, contribuindo, para que outras pessoas venham a conhecer Jesus Cristo. É a missão nossa. É a missão da igreja. Lá em João 4,35 tem um texto que vocês conhecem, digam junto comigo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. Aleluia. Às vezes, querido, nós estamos olhando muito para baixo. Temos até medo de chegar à igreja, né? Mesmo usando máscara, mesmo tendo álcool, será que a coisa não vai me pegar? Amado, se nós fizermos aquilo que a ciência recomenda, que a medicina recomenda, se Deus tiver um plano de nos levar, a Covid vai me pegar lá no meu quarto.
Eu preciso apenas fazer as coisas que a ciência manda. E também outra coisa que ele recomenda fazer, o batismo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não preciso falar muito hoje sobre isso, porque o André de manhã falou bastante sobre o batismo. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. E nós devemos ter muito cuidado. Já teve gente que fez a sua decisão por Cristo, não aqui na Quinta Igreja, mas na hora de batizar, e a pessoa diz, mas batizar publicamente? As pessoas vão me ver lá, e os amigos. Se envergonhar de Cristo, amados, é a pior coisa, porque o batismo deve ser público, visível, para dizer a todos, eu estou agora assumindo o meu compromisso com Cristo. Posso votar e ser votado. E é muito sério isso. Quantas vezes nós fechamos a casa para que os vizinhos não saibam que eu sou crente? Amado, lá em Marcos 3:8, Jesus escreveu, Marcos 8:38, está escrito assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e perversa e pecaminosa se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Vamos dizer a todos que somos crentes em Jesus, sim. Terceiro lugar e último lugar, compromisso e obediência que Jesus requer de todos nós, seus discípulos. Verso 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aonde eu posso aprender as coisas que Jesus fez, conforme está lá em Atos 1:1, quando Lucas escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem vai dar continuidade? É você, eu, a igreja do Senhor, dá continuidade àquilo que Ele começou a fazer e a ensinar. E aonde eu encontro tudo isso? Leia os 4 livros evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai descobrir tudo que Ele começou a fazer e a ensinar, para darmos continuidade. Então, como nós iremos ensinar se não estamos aprendendo? É por isso, querido, participe da escola dominical. Faça pergunta. Aprenda para você poder ensinar. E é isso que Jesus está contando comigo e com vocês. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas que vos tenho ordenado. Vocês verificam que em toda a obra missionária bem-sucedida tem que ser completa. Nós temos que fazer as coisas de Deus, tudo, procurando, nos esforçando para cumprir tudo aquilo que Ele começou a fazer e a ensinar, porque Ele nos confiou o prosseguimento dessa missão. Você pode ver aí na palavra de Deus, a primeira coisa que Ele disse, toda a autoridade de Jesus. Em segundo lugar, todas as nações, o mundo. Em terceiro lugar, todas as coisas ensinadas e ordenadas. Em quarto lugar, todos os dias. Você vai encontrar tudo isso aqui no versículo 18, toda a autoridade. No versículo 19, todas as nações. No versículo 20, todas as coisas. No versículo 20 ainda, todos os dias. Todas. Não podemos fazer a obra de Deus pela metade. Por isso que é muito erro da nossa igreja, de todos nós, é que alguém entrega a sua vida a Jesus e logo ele é abandonado. Deve ser discipulado, ensinado a palavra, para que ele também faça com outra pessoa o que você está fazendo. Agora, amados, concluindo,
Jesus presente na jornada da vida. Eu acho isso fantástico, como ele termina esta exposição da grande comissão. Esse ensino que ele quis deixar com a igreja que ele deu a vida, a igreja que ele amou até derramar todo o seu sangue, a igreja que ele aceitou sendo Deus, tendo toda a autoridade. Ele nunca quis exercer essa autoridade contra os seus algozes, porque ele pensava em nós. Quando lá no livro de Marcos 4, diz que cuspiram no rosto dele ao ponto de cobrir todo o seu rosto. Ele pensava no Moisés, ele pensava no Gilberto, ele pensava no Antônio, ele pensava na Maria, e ele não podia naquele momento exercer a sua autoridade, porque se ele quisesse, ele podia chamar os seus anjos, e os anjos viriam e faria desse planeta uma destruição que não se pode imaginar. Mas ele não pediu isso. Mas ele terminou falando uma coisa. Estas palavras finais de Jesus são consoladoras, palavras fortalecedoras, palavras animadoras, palavras santificadoras. Não existe outras maiores do que essa, de saber que nós vivemos num mundo cheio de pecado, de violência, de vírus e outros que virão pela frente ainda. Amado, outros males virão no planeta. É bíblico, é profético. Nós estamos vivendo os últimos tempos, e ele disse assim, versículo 20, parte final. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oh, coisa maravilhosa! Oh, vida abençoada! De saber que apesar de estarmos nesse mundo cruel, tão cheio de pecado e de violência, por isso Davi, que teve esse momento difícil, ele escreveu lá no Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos dizer junto esse texto, amado, todos nós? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí está o Covid-19. Querido, não se apavore, nós não estamos sozinhos, Ele está presente. Nunca estamos sozinhos, Ele prometeu, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar nisso. E essas são as palavras finais de Jesus. Os historiadores acreditam que este foi o momento, quando ele falava de um monte, mais de 500 pessoas estavam ali. E muitos nem acreditaram, não pode ser Jesus. Claro que não eram os discípulos que duvidaram, porque eles já tinham tido contato com ele. Eram pessoas. E ele fez questão de ficar 40 dias no planeta, aparecendo, e depois a mais de 500 pessoas. E queridos, Ele está aqui conosco. Nós vamos orar. Não vamos ter medo. Não deixe de vir à igreja por medo, se é por outras razões. Se você estiver cumprindo o que a ciência, a igreja nunca foi contra a ciência e nunca será, e nem contra o nosso conselho. Mas se você puder vir, cumprindo as normas,
Ele mandou que nós fôssemos fiéis às autoridades constituídas. Então nós vamos orar, e após a oração, a implantação da bênção apostólica. E apenas um aviso só, amados, que a ausência do nosso pastor Aloísio é que ele está ministrando a ceia lá na congregação Peniel. A razão do nosso pastor não estar aqui. Quarta-feira temos culto de oração. Se você puder, venha falar com Jesus. Há espaço. As cadeiras estão distantes, há muitas cadeiras vazias. Precisamos orar, queridos. Precisamos amar mais Jesus. Precisamos estar mais à disposição dEle. Nós estamos meio gelados, com medo de Covid. Jesus está presente nesse planeta. Ele está aqui. Eu ia cantar ainda um hino, mas o nosso tempo, vamos deixar para outra oportunidade. Era um hino que ele prometeu, foi, mas ele ia voltar. E ele vai voltar. Nós vamos orar. E após a oração, a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Teu Filho teve tanto cuidado conosco, deixando-nos toda a orientação para a jornada da vida. Abençoa, meu Senhor, a cada irmão aqui, a cada irmã, dá-nos coragem de levantar a cabeça, de olhar para Ti com fé, crendo que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra, para nos guardar, nos proteger e fazer com que a sua igreja passe esse momento com coragem, com determinação e com fé. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, que as consolações, que as virtudes, que o poder do seu Divino Espírito, sejam com todos nós, irmãos, e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Faça um minuto de oração silenciosa e um abraço fraterno, um aperto de mão fraterno, e que Deus dê a todos nós uma noite de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.